Continuando a falar sobre novos paradigmas em neurologia, vamos para um terceiro grupo, um terceiro paradigma, que seria o paradigma a respeito das doenças priônicas. O que será então doenças priônicas? Isso, mais uma vez, isso não é totalmente novo, mas as pessoas não estão habituadas, os profissionais não estão habituados a usar essa designação de um novo paradigma. Para entender o que são essas tais doenças priônicas, primeiro é preciso entender o que é prion. Quando Stanley Prusner propôs a palavra prion, ele pensou num nome que pudesse englobar estas duas características, proteína infectante. Ou seja, é uma proteína que age como se fosse um micróbio contagioso, ela vai se multiplicando. Como falaremos depois, nem toda doença priônica tem uma característica puramente contagiosa de uma pessoa para outra. Mas, quando fala proteína infectante, na verdade está querendo falar da capacidade da proteína se multiplicar, sem haver um ser vivo por trás, sem haver um vírus. E isso, por muito tempo, duvidaram, inclusive, do Dr. Prusiner, porque achavam que teria que encontrar um vírus lento, que antigamente essas doenças eram chamadas doenças de vírus lento, embora nunca ninguém tenha achado esse tal de vírus lento. Então, nós temos aí realmente um novo paradigma, um paradigma que desafia princípios da biologia a respeito até do que seria ser vivo, já que ser vivo seria aquele que teria, de alguma forma, a capacidade de se multiplicar. Existe até um debate: será que vírus faz parte dos seres vivos ou não faz parte? Será que o vírus tem essa capacidade ou não tem? Ou ele precisa parasitar para multiplicar? Então, se o vírus entra nessa polêmica, mais ainda entrará nessa polêmica essa questão do prion, dessa proteína que tem a capacidade de se multiplicar. E o fato é que, depois da epidemia da doença de vaca louca, que aconteceu em 1996, ou seja, essa doença da vaca louca é uma doença priônica, e uma doença priônica que veio do contágio que teria vindo de rações destinadas a essas vacas que teriam adquirido essa doença, portanto, de uma maneira contagiosa, e, por sua vez, pessoas outras teriam também adquirido esta, é, esta, esse tipo de problema que teria advindo de ingerir carnes que seriam dessas vacas, digamos assim, contaminadas. Né? Muito bem. Então, nós temos o fato de que todas as doenças chamadas neurodegenerativas, elas são desencadeadas por mecanismos priônicos. Então, sempre tem algum tipo de proteína que está associado a isso. Então, seja doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica ou doença de Alzheimer. E, além disso, talvez o estresse pós-traumático, principalmente relacionado às guerras, parece ter gerado proteína priônica em autópsias que foram feitas de indivíduos que teriam tido, depois de voltarem dessas guerras, teriam tido alterações cognitivas. Além disso,
o próprio Prusner supõe que o próprio diabetes tipo 2 parece ter um mecanismo priônico. Então, enfim, embora o prion queira dizer a proteína infectante, portanto, ele não significa apenas contágio. Pode ser alguma coisa que provém de mecanismos genéticos ou mecanismos outros desconhecidos que fazem com que essas proteínas passem a reproduzir formas anômalas de proteínas, não são, digamos assim, formas boas, né? São formas proteicas que vão, de alguma maneira, prejudicar o organismo.